E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. E hoje eu venho compartilhar como eu preparo fatias nas marmitas. E aqui eu preparei 40 fatias no sabor de massa branca, recheio de mousse de morango e um recheio maravilhoso de chocolate. E esses dois recheios são a combinação perfeita, morango e chocolate, e também dá para você aproveitar em outros preparos. E essa receita também dá para você aproveitar e preparar um bolo inteiro aí para festas de 4 a 4,5 kg, vai depender da decoração. Então, bora pro passo a passo e fiquem ligadinhos até o final, que ao longo do vídeo inteiro tem muitas dicas importantes. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então, eu vou começar pelo recheio de chocolate. Aqui na minha panela eu vou colocar 2 caixas de leite condensado. Cada caixa contém 395 gramas. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse aqui é o 50% cacau. Já coloca aqui junto do leite condensado para ficar mais fácil de dissolver. Misturo tudo muito bem e depois eu vou acrescentar 2 caixinhas e meia de creme de leite, aqui dá o total de 500 gramas. 150 ml de leite, aqui é o leite integral. E vou utilizar 100 gramas de chocolate, aqui estou utilizando no sabor blend. E para recheio eu sempre recomendo utilizar o chocolate nobre. Vou misturar aqui tudo muito bem antes de levar para o fogo. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Não pode parar de mexer, porque aqui ele pode queimar no fundo e também subir o nosso recheio, porque tem uma boa quantidade de creme de leite. E aqui também é uma boa quantidade de recheio, então faça ele em uma panela grande, porque aqui ele vai começar a borbulhar, ele vai subir. E depois ele vai reduzir. Eu fiz esse recheio em 30 minutos, mas aqui também eu não precisava de um recheio tão firme. Mas vocês viram que ele também ficou estruturado. Mas se você precisar de um recheio mais firme aí, você cozinha por mais tempo. Aqui eu vou deixar no ponto, quando eu ergo a minha espátula, ele faz desenho em cima do recheio. Depois eu desligo o meu fogo e mexo mais um pouquinho, mais ou menos aí 1 minuto, porque ajuda também no brilho do recheio. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato para não criar uma nata e deixar esfriar totalmente. Eu sempre deixo os meus recheios esfriarem em temperatura ambiente. E para o recheio de morango, eu vou utilizar 300 ml de chantilly de boa qualidade, porque aqui o sabor vai influenciar muito e também precisa estar bem gelado. Vou colocar para bater na potência alta da minha batedeira, porque aqui eu preciso de um chantilly bem firme. Aqui já chegou no ponto bem firme, precisa ficar nesse ponto, porque ele também vai dar estrutura para esse recheio. Aqui é um chantilly poroso, se fosse pra gente cobrir um bolo não daria. E se você ficar na dúvida, é só você pegar a sua espátula, ele precisa ficar firme assim na espátula, ele não cai com facilidade. E agora eu vou reservar esse chantilly. E aqui eu vou utilizar 1,5 caixas de leite condensado. Aqui não precisa estar gelado o leite condensado e nem o creme de leite, somente o chantilly mesmo para o batimento. 1,5 caixas de creme de leite. 1,5 saquinho de suco no sabor morango, utilizei a marca Tang. Vou dar uma leve misturada para na hora que eu ligar a batedeira não voar pozinho e vou colocar para bater na potência máxima. Aqui eu bati mais ou menos uns 2 minutos. E aqui ele já vai ficar numa consistência cremosa, não vai ficar totalmente firme ainda. E agora eu vou acrescentar o chantilly que eu deixei reservado, coloco aos poucos para eu conseguir colocar bastante ar nesse recheio. Esse chantilly, além de trazer a leveza, também vai ajudar esse recheio a ficar mais firme.
E esse recheio fica muito gostoso, tá, gente? Quem tem a preocupação aí de trabalhar com o suco, em questão de ficar enjoativo, não fica. Fica muito gostoso mesmo e suave. Mas aqui você pode substituir o suco também pelos pós saborizantes da Mavalério. Ele não contém açúcar, porque eu sei que gosto é gosto, então fica a critério. Terminando de acrescentar todo o chantilly, ele já fica numa consistência assim, bem firme, e quando for para a geladeira vai firmar mais ainda. E partindo para a montagem, aqui eu vou utilizar uma massa, essa massa é grande, já tem a receita dela, somente dela aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição e também fixado no primeiro comentário para quem tem dificuldade de encontrar. E a medida dessa forma que eu estou utilizando, ela tem 30 no comprimento, 22 na largura e 10 de altura. E eu forrei ela toda com plástico. Aqui eu utilizo sempre a mesma forma que eu asso, tá, gente? Para ficar rente a minha forma. Estou umedecendo a massa com uma calda de sempre, água e leite condensado. Vou deixar as medidas na descrição. E vou começar a montagem desse bolo primeiro com o recheio de morango. Aqui eu não utilizei todo o recheio na montagem, eu deixei mais ou menos 1/3 reservado para eu finalizar essas marmitinhas. E aqui, gente, o recheio vai ficar bem firme mesmo, mas se você quiser mais estrutura para esse recheio, você pode utilizar meio pacotinho de gelatina sem sabor e incolor, seguir lá as instruções do fabricante para hidratar e utilizar. Aí você pode acrescentar a gelatina junto com o creme de leite. Terminando de distribuir bem o recheio de morango, eu venho com outra camada de massa. Também vou umedecer toda essa camada. Aqui, essa massa não precisa umedecer muito, porque ela já é bem úmida. Mas também é totalmente a critério. Essa quantidade de calda aqui também dá para um bolo de festa que ele fique bem estruturado também. Depois de umedecer, eu venho com todo o recheio de chocolate, distribuindo em colheradas. E aqui, gente, se você também quiser aproveitar esse recheio de chocolate, que é um creme de chocolate, você pode também acrescentar chantilly. Aqui seria 200 ml de chantilly batido em ponto firme, que nem eu fiz com o recheio de morango. Assim você também tem uma mousse de chocolate e aproveitar bastante aí no rendimento, principalmente para os bolos no pote. E olha o brilho desse recheio, e depois nas fatias ele também continua com esse brilho. E aqui, terminando de distribuir o recheio, é só ajeitar também com a ajuda da colher, lembrando que esse eu utilizei todo o recheio que eu preparei. Depois eu venho com a última camada de massa, ajeito na minha forma e também vou umedecer. Feito isso, eu vou fechar bem esse bolo e vou levar para a geladeira. Aqui eu deixei de um dia para o outro, mas você pode deixar aí no mínimo 6 horas, porque a mousse precisa de tempo de refrigeração para firmar. E aqui já é o outro dia, agora eu vou desenformar esse bolo. Vou utilizar uma bandeja de papelão, que é a B6. E se eu fosse também decorar esse bolo, eu também iria utilizar essa bandeja. Retirei todo o plástico e olha como o bolo ficou, os recheios ficam firmes. Mas como eu falei para vocês, o recheio de chocolate eu não deixei tão firme assim na hora que eu fui dar o ponto, mas dá para você deixar mais firme dependendo da necessidade. E a mousse, se você precisar também de mais segurança, é só acrescentar um pouquinho de gelatina. E como eu falei para vocês, eu vou colocar esse bolo na marmita. Aqui eu marquei já o bolo em 3 partes no comprimento e eu vou preparar fatias com 2,5 de largura. E aqui é só o meio que eu corto todo por inteiro e depois as fatias eu vou retirando uma por uma. E aqui no corte eu utilizo uma faca com serra e uma espátula de plástico mesmo, só para me ajudar a colocar nas marmitinhas. E essa marmita que eu utilizei é de 220 ml de capacidade, a referência dela é D12, essa daqui é da marca Vida, Vida com W, tá? E a tampa dela é aquela tampa de PET, é a tampa de plástico, mas tem a tampa de papel também. Aqui eu já coloquei o bolo em todas as marmitinhas, eu coloco em todas para depois eu vir decorando. Como eu falei para vocês já no começo do vídeo, aqui esse bolo me rendeu
40 fatias. Mas se quiser mais rendimento, aqui dá, tá, gente? Aqui foram 40 fatias fartas, pesando aí entre 120 a 130 gramas. E aqui foi o recheio de morango que eu deixei reservado, que foi mais ou menos aí 1/3 do recheio que eu deixei separado. E aqui eu tava gravando, achando que tava mostrando tudo e não tava mostrando era nada. Eu já decorei algumas. Estou utilizando aqui na manga de confeitar um pouquinho do próprio recheio. Esse bico aqui é o 21 da Wilton. E vocês viram que eu peguei o recheio e misturei ele bem, porque ele tava na geladeira também e ele já tava bem firme. E aqui eu fiz a decoração em cima do bolo mesmo e, gente, tá vendo ali? Eu coloquei mais pra dentro da marmita, porque senão encosta na tampa na hora de fechar. E depois, para finalizar, utilizei morango no recheio de chocolate e chocolate no recheio de morango. Utilizei uma raspa fininha de chocolate. E, gente, aqui eu não fiz essas fatias para o nosso face venda. Essas fatias foi encomenda fechada, a cliente encomendou o bolo e eu coloquei nas marmitas. Então, nesse vídeo eu não vou falar o custo da receita para vocês, por ser uma encomenda fechada. Mas se vocês quiserem, nos próximos vídeos, eu faço assim fatias na marmita, só para trazer face venda aqui no canal e eu falo o custo certinho para vocês. Mas só para não ficar dúvida, eu cobrei o quilo do bolo normal e a marmitinha era da cliente. E por isso também que aqui o rendimento foi de 40 fatias, porque foi o pedido dela também. E depois, para finalizar aqui as marmitas, eu utilizei a tampa de plástico. E para fechar é bem simples, essa tampa dá um encaixe perfeito para esse tamanho de fatia. É só encaixar ali a tampa e dobrando a marmitinha. E aqui a validade dessa fatia, pelo morango ali na decoração, é de 2 dias em refrigeração. 2 dias a partir do dia que eu finalizei ali a fatia e coloquei o morango. E depois, para finalizar, eu coloquei as minhas etiquetas com a minha logo, é claro, para fazer propaganda. Mas coloquei com autorização, tá, gente? Porque aqui como foi fechado e até a marmitinha era da cliente. E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele like e principalmente compartilhe o vídeo pro nosso canal continuar crescendo. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!